Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre juros simples. E aí, eu vou contar um pouquinho para vocês como que resolvemos situações com juros simples. Vocês vão ver que é bem simples mesmo, como o próprio nome diz, né? Nós já utilizamos juros o tempo todo, ouvimos falar na sociedade sobre juros, taxa, capital, tempo, são termos bem comuns no nosso dia a dia, né? E precisamos compreender um pouquinho o que significa cada coisinha dessa. Então, o que são os juros, né? Os juros são estipulados de acordo com uma taxa de porcentagem e pelo tempo em que o capital estiver aplicado. Vixe, não entendemos nada. Então, vamos lá. Quando a gente faz um empréstimo, uma aplicação de dinheiro, a gente precisa de uma compensação por isso, né? Alguém te emprestou um dinheiro e não vai ganhar nada em troca. Então ela precisa ser compensada por ter te emprestado esse dinheiro. Né? E se você aplica também esse dinheiro, você precisa receber algo como uma compensação. Então esse algo a mais, essa compensação é denominada juro. E esse juro depende de uma taxa que é pré-estabelecida antes, né? Quanto vai ser essa taxa de juro e depende muito do tempo, o tempo que você vai demorar para devolver o dinheiro ou para aplicar o dinheiro. Então depende desse tempo. Que a gente está falando aqui, dinheiro. O que é o dinheiro para a gente? É o nosso capital que vai estar aplicado. Bom, continuando aqui, a Carla, então vamos ver agora um exemplo prático, né? A Carla emprestou R$ 800 para sua amiga para comprar um aparelho de som, só que elas combinaram que o empréstimo seria de 6 meses, então a amiga dela vai devolver daqui 6 meses. Mas a Carla precisa de uma compensação por isso. O que é essa compensação? Vai ser uma taxa de 2% ao mês cobrada. E a gente resolvendo isso, a gente vai descobrir qual é o juro que a Carla recebeu. E sabendo disso, a gente também consegue receber qual o capital que ela vai receber depois de 6 meses. Que aí ela vai receber R$ 800 que ela emprestou e mais o juro. Bom, antes de sair resolvendo, vamos separar as informações. Então, quais as informações desse problema? Nós temos o capital, que nós vamos chamar de C, e que aqui pra gente é o 800, que é o dinheiro que ela emprestou. Nós temos o tempo que ela vai demorar para devolver esse dinheiro, e nós vamos chamar de T, e esse tempo é de 6 meses aqui nessa situação. Nós temos a taxa, que vamos chamar de I, já chamamos o tempo de T, então vamos chamar de I. E essa taxa para a gente aqui vai ser de 2% ao mês. E vamos lembrar que 2% podemos escrever 2 por 100, não é verdade? 2 centésimos. E o que ela quer achar? Ela quer achar o juro, quanto que isso vai dar de juro nesses 6 meses. Né? E o juro nós vamos chamar de J. Bom, sabendo disso, nós já vimos, né, que para descobrir 2% de alguma coisa, basta multiplicar 2% vezes esse alguma coisa. Então, se eu fizer 2% de 800, eu vou descobrir essa porcentagem, quanto que é esse valor. Né? Mas são 6 meses, então depois disso eu quero saber durante 6 meses quanto que vai dar isso. Aí eu multiplico por seis, né? Se eu quiser um mês, multiplico por um. Se eu quiser 2 meses, multiplico por dois. Por seis, eu multiplico por seis. Então a nossa formulazinha do juro ela é bem simples, porque é só multiplicar todo mundo. Então, para eu achar o juro, eu vou escrever juro é igual o capital, que é R$ 800, vezes a nossa taxinha, que é 2%, e eu vou escrever assim, ó, 2%, porque isso já vai nos ajudar já, se vocês vão ver. E vezes o 6, que é o tempo, então é tudo vezes, só multiplicar todo mundo. Bom, por que nós deixamos assim o porcento? Porque a gente sabe que quando está multiplicando e tem uma divisão aqui, podemos cortar esses dois arinhos, ó, com esses dois, que é 800 dividido por 100, na verdade, que fica só o 8. 8 vezes 2, tudo vezes, hein? 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 6, 96. Vou escrever por partes aqui, ó. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 6, 96. Então, o nosso juro é 96. Né? Então, a resposta aqui da letra A, 96. E na letra B, qual foi o capital recebido por Carla após 6 meses? A amiga dela não vai devolver só 800. Vai devolver 800 mais o 96. Então, a amiga dela vai devolver para ela R$ 896. Então,
aqui nós vamos ter, vou colocar aqui embaixo, ó, R$ 896 é o que a Carla vai receber depois de 6 meses. Né? A amiga dela pagou um juro de R$ 96. Vamos ver mais um exemplo. Que aqui nós temos então um jogo de mesa e cadeira que custava à vista R$ 500. O André comprou esse jogo em 5 parcelas iguais. O total foi de 750, olha só. Então era esse valor, como ele pagou parcelado, deu 750. O que quer dizer isso? Que nós tivemos uma taxinha de juro aqui, nós tivemos um juro aqui, ó. Aumentou o valor quando é parcelado. É isso que o tempo tem a ver com a história, né? Demora 5 meses para pagar, não vai pagar o mesmo preço de hoje. Paga a mais, esse a mais é o juro. E aí ele quer saber qual foi a taxa mensal de juros simples paga nessa compra. Aqui ele não quer saber quanto foi o juro, porque isso já está bem claro ali pra gente. Ele quer saber qual foi a taxa. Então vamos lá tirar as informações primeiro, para ficar mais fácil. Então nós temos o capital, aí o tempo, sempre tirando as informações. Aí nós temos a taxa, que nesse caso é o que nós queremos saber, que nós não sabemos qual foi essa taxa, essa porcentagem aplicada. E o juro, que é o nosso J. Então vamos ver o que é cada coisa nesse problema. O jogo de mesa e cadeira custava à vista R$ 500. R$ 500 é o nosso capital. André comprou esse jogo em 5 parcelas. 5 parcelas é demorar 5 meses para pagar, então 5 é o nosso tempo. O total foi 750, quer dizer que o André pagou R$ 250 a mais de 500 para 750, tem 250. Esse 250 é o juro. E agora o que ele quer saber é o I, o nosso izinho aqui, que é a nossa taxa. Bom, vamos resolver usando a mesma fórmula. O juro igual o capital vezes a taxa vezes o tempo. Aí vamos aplicar a fórmula. Só que agora nós sabemos quem é o juro. Então, no lugar do J, nós vamos colocar o 250, que é o juro. Nós sabemos quem é o capital. Então, no lugar do C, o 500, que é o capital. Não sabemos quem é o I. Então, no lugar do I, o I mesmo. Mas vamos deixar o I dividido por 100, porque é a nossa taxa dividida por 100, né? E o tempo? O tempo é 5. Pronto. Agora, tem várias maneiras de resolver, né? Vocês já sabem disso, mas eu prefiro cortar esse zerinho aqui, ó. Ó, que sobrou aqui, 5 vezes I vezes 5. Aí eu posso fazer 5 vezes 5, que é 25, vezes I, 25I. É uma equaçãozinha, né, gente? Tem que isolar a incógnita. A incógnita aqui é o nosso I. Deixo o I sozinho, passo 25 para lá. 250 dividido por 25. Vai ser o nosso I, que é a nossa taxa. 250 dividido por 25 dá 10%. Essa é a nossa taxa. Então, olha só, ele teve 10% de juro nesses 5 meses. Essa foi a taxa aplicada. Então é isso. Tchau, tchau.